Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando sobre o uso de polias móveis e que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um aparato contendo polias móveis que seria capaz de mover um navio na areia da praia. Então vamos para os dados. Ele coloca o navio com uma massa de 3.000 kg, coeficiente de atrito entre o navio e a areia da praia igual a 0,8 e que a força F aplicada por Arquimedes para movimentar esse navio seria de apenas 400 newtons. A gravidade vale 10, a superfície da praia é perfeitamente horizontal, e neste caso, qual seria o número mínimo de polias móveis que o Arquimedes teria utilizado para demonstrar esse fenômeno? Bom, claro que pela figura você não tem o resultado, você não pode falar que são duas polias móveis, até porque isso nem tem nas alternativas. A figura é apenas ilustrativa para você entender a lógica de como que ele montou esse aparato. Vamos primeiro, então, entender como que funcionam essas polias móveis. Por que a gente consegue amplificar a força pelo uso de polias móveis? Vou dar um zoom aqui na figura e você acompanha comigo no raciocínio. Perceba que essa corda que o Arquimedes está puxando, ela vai fazer toda essa trajetória aqui, ó. Ela vai passar primeiro por uma polia fixa, que está presa na parede, como você pode perceber, e em seguida por essa outra polia de cima, que é de fato uma polia móvel. E ela é chamada assim porque ela pode de fato se mover para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Já aquela polia que estava presa na parede, ela é uma polia fixa porque não tem como ela sair daquele lugar. Ela está fixa na parede, ou fixa no teto, fixa no chão e assim por diante. Então a polia fixa não nos interessa, porque como ela está presa na parede, eu não quero saber a força que está sendo aplicada na parede. Eu quero chegar lá no navio, que é representado por esse bloquinho escuro daqui. Bom, vamos pensar então na primeira polia móvel, que essa corda azul vai puxar para a direita, ou melhor, para a esquerda, tanto aqui embaixo quanto ali em cima. Acontece que quando a corda passa por uma polia, dando a voltinha nessa polia, né, fazendo a barriguinha ali da polia, é como se a corda estivesse puxando aquela polia duas vezes, né, tanto em cima quanto embaixo, como se ela estivesse amarrada nessas duas extremidades da polia. Essa é a grande vantagem da polia móvel. Então, aqui embaixo, a corda está tracionada com 400 newtons, então ela puxa para a esquerda com 400 newtons, e ali em cima ela também puxa com 400 newtons. Então, pensando na polia, ela teria uma tendência de acelerar para a esquerda, certo? Mas, para mantê-la em equilíbrio, vai ter que ter uma outra corda, que eu vou colorir aqui com uma outra cor, por exemplo, de vermelho. E essa outra corda é responsável justamente por equilibrar aquelas duas forças de 400. Essa outra corda também vai presa na polia móvel, só que agora no centro dela, exercendo uma força para a direita, puxando essa polia para a direita, com um valor de exatamente 800 newtons. Isso porque a força resultante na polia tem que ser zero, tá? E aí, esse tem que ser zero, você pode interpretar de duas formas. Primeiro, pensando que a polia está equilibrada mesmo. Então, é claro que se ela está em equilíbrio, a força resultante sobre ela tem que ser zero. Mas ainda que a polia estivesse acelerando para a esquerda ou estivesse acelerando para a direita, o fato da gente ter uma polia ideal, cuja massa é desprezível, isso também garante que a força resultante será sempre zero. Ah, mas por quê, Thales? Porque se a gente pensa na segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Portanto, se a massa de um corpo é muito pequena, muito pequena mesmo, que é o caso da nossa polia, se essa massa tende a zero, então para qualquer aceleração, a força resultante necessária é praticamente sempre igual a 0 newtons. Ou seja, mesmo que a polia estivesse acelerando, a gente pode assumir que a força resultante sobre ela tem que ser sempre zero. E aí é só você seguir a lógica para a próxima polia. Ou seja, essa corda agora em vermelho vai puxar a próxima polia duas vezes para a esquerda. Aqui embaixo, com uma força de 800 newtons. Aqui em cima, de novo, com uma força de 800 newtons. Isso vai fazer com que a próxima corda tenha que puxar essa próxima polia
com o dobro da força novamente. Aí eu vou trocar aqui a cor mais uma vez, vamos colocar um roxinho. Eu vou ter essa corda roxa, exercendo uma força de tração na polia para a direita, com o valor de 1.600 newtons. E acho que agora você já consegue perceber um padrão. Se eu tivesse uma outra polia, aí eu teria que ter uma outra corda com a tração dobrada novamente, 3.200, depois 6.400 e assim por diante. A cada polia móvel, a força vai dobrando de valor. Então, eu vou fazer aqui uma generalização, de certa forma, né? Vamos apagar um pouco essa corda. Imagina que eu fui continuando inserindo polias móveis, né? Fui colocando cada vez mais polias móveis, até que a força que chega no navio, vou até trocar de cor mais uma vez, ó, colocar uma força verde aqui puxando o navio, ela vai ser algum múltiplo, né? Na verdade, ela vai ser algum valor dobrado do valor inicial de 400 newtons. Então, ou vai ser 800, ou 1.600, ou 3.200, e assim por diante. E eu vou criar agora uma coisa genérica para essa força, que eu vou chamar de F. Na verdade, para não confundir com o F do próprio Arquimedes, né, vou chamar aqui de F', pode ser? É uma força já transformada, uma força amplificada. Vou chamar de F'. Então, essa força F', ela tem que ser 400 newtons, só que vezes 2, que seria os 800 newtons, concorda comigo? Ou então vezes 2 de novo, caso sejam duas polias móveis. Ou então vezes 2, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, supondo que existam X polias móveis. X porque a gente desconhece a quantidade, né? Então, se existem X polias móveis, eu tenho que fazer 400 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo X vezes. Isso se chama potenciação, tá? A gente tem o 2 elevado à potência X. Então, essa vai ser a minha fórmula genérica para calcular a força que chega no navio. É 400 vezes 2 elevado a uma quantidade X de polias móveis. Bom, agora a gente pode usar esse resultado genérico para poder, de fato, resolver o nosso problema, tá? Aqui no navio, você percebe que para que ele consiga sair do lugar, para que essa força consiga movimentar o navio, ela tem que ser igual ou maior do que o chamado limite estático. O limite estático é aquela força de atrito estático máxima. Quando você puxa o navio para a esquerda, tentando fazer ele deslizar na areia para a esquerda, vai surgir automaticamente uma força de atrito para a direita, se opondo à tendência de deslizamento. E essa força de atrito estático máximo, a gente sabe como que se calcula. É só multiplicar o coeficiente de atrito pela força normal. Então beleza. Eu tenho a força que chega no navio pela tração da corda e eu sei calcular a força de atrito que surge no navio impedindo o seu deslizamento. Logo, seguindo esse raciocínio, para que ele possa sair do lugar, a força F' precisa ser maior ou igual à força de atrito. Substituindo os dois cálculos, eu tenho que 400 vezes x, 400 vezes 2 elevado a x, perdão, tem que ser maior ou igual ao coeficiente vezes a força normal. Nesse caso, como o navio está num plano horizontal, você concorda também que a força normal acaba sendo igual ao peso do navio. Eu não representei na figura, né, mas eu posso voltar aqui. Ó. A gente vai ter uma força-peso para baixo. Esse cálculo é super simples de se fazer, né? O peso do navio será de 30.000 newtons. É só você multiplicar a massa pela gravidade, tá? A massa é de 3.000, gravidade é 10, então o peso dele é de 30.000 newtons. E por isso vai surgir uma força normal, né, de reação do solo para cima, também no valor de 30.000 newtons. E eu tenho certeza que elas se equilibram porque o navio não sai voando, por acaso, né? Muito menos está afundando na areia. Então, uma certeza absoluta que nós temos é que essa normal tem que ser exatamente igual ao peso. Bom, fazendo essas substituições, a gente vai ter
400 vezes 2x, 2 elevado a x, maior ou igual a 0,8 vezes 30.000. Elimina aqui uns 2 zerinhos de cada lado. Bye, bye. Bye, bye. 0,8 com 300 é a mesma coisa que 8 vezes 30. Enquanto isso, o 4 que sobrou, já passei ele dividindo, né? Ele estava multiplicando, eu passei dividindo. Então, fica 8 vezes 30 dividido por 4. Isso vai nos dar que 2 elevado a x tem que ser maior ou igual. Aí você faz de cabeça, né? 8 com 4 dá 2, 2 com 30, 60. E aí, quanto que tem que ser, então, o valor de x para que essa condição seja satisfeita? 2 elevado a qual expoente acaba sendo maior ou igual a 60. Se nós tivéssemos mais informações, inclusive sobre logaritmo, daria para aplicar a função logaritmo nessa equação e resolver através de logaritmo. Só que se você aplicar logaritmo, e não tendo uma calculadora também na hora da prova, você não vai sair, né, para lugar nenhum. Então, aqui você tem que, infelizmente, fazer por tentativa e erro. Você vai pegando nas alternativas e vai jogando até dar certo. Então, o x, que é o número de polias móveis, de acordo com as alternativas, vai ser 3, 6, 7, 8 ou 10. Então, para qual deles eu já consigo ser igual ou maior que 60? Vamos fazer nos testes, começando com x igual a 3, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 2 elevado à terceira, a gente sabe que isso vai dar 2 vezes 2, 4, com 2, 8. Putz, tá longe ainda, né? Tá longe, não cheguei nem no 60. Aí vamos fazer o próximo agora. 2 elevado a 6, ó. 2 elevado a 6. Esse tem que fazer de cabeça, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. A quarta seria 16. 2 a quinta, 32. E 2 a sexta, 64. Opa! Era isso que eu queria. 2 elevado a sexta é no momento em que consigo passar do valor de 60. Consigo satisfazer aquela condição encontrada. Então, essa, com certeza, será a nossa resposta. E, de novo, se a gente testar os outros, é claro que vai passar de 60 também. Né? 2 elevado a sétima vai ser 128. E assim por diante. Mas ele quer o número mínimo de polias móveis. Então, se com 6 polias móveis eu consigo tirar o navio do lugar, são 6 polias móveis que a gente vai responder. Então, o gabarito da questão fica a letra B de bola. No mínimo, 6 polias móveis. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, compartilhe esse vídeo. Me siga também nas redes sociais para mais conteúdos e dicas de física. Se você gostou da minha metodologia, gostou dessa aula, gostou do visual e quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.